Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma rodada de palpites. Hoje 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, galera. Tá chegando aí o final do Campeonato Brasileiro, galera. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver o que vai dar, né, galera? Bom, para quem tá chegando agora no canal, costumo falar aí os palpites aí sem clubismo, mas também costumo falar o que eu gostaria que acontecesse em cada um dos jogos, né? Então vamos lá, primeiro jogo já, Beira-Rio, Internacional de Porto Alegre e Fluminense. O Inter ganhou de 2-0 do Criciúma e o Fluminense no último jogo, cadê o Fluminense? Empatou com o Grêmio, né? Empatou por 2-2 aí com o Grêmio. O Internacional tá querendo entrar no G4 ali, 56 pontos, 2 pontos a menos que o Flamengo, só dos últimos 5 jogos, não perdeu nenhuma, ganhou 4, empatou uma. E o Fluminense tá lá naquela batalha lá com o Atlético, né, disputando ali para não cair para a zona de rebaixamento, né? O Fluminense ali 37 pontos, 3 pontos na frente do Atlético, dos últimos 5, ganhou 2, perdeu 2, empatou essa última aí, 37 pontos, galera. Nesse jogo aí, Inter e Fluminense, eu acho que vai dar Internacional e vou torcer muito pro Internacional ganhar. Vou chutar 2-0 pro Internacional lá em Porto Alegre e vou torcer pro Inter ganhar do Fluminense. Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque. É outro jogo aí que interessa o Atlético. O Grêmio também, 39 pontos, né? Tá com 5 pontos na frente do Atlético ali, mas ainda tá disputando ali, né? Ainda tá arriscado. No último jogo, o Grêmio empatou com o Fluminense ali, que a gente acabou de falar. E o Palmeiras perdeu o clássico aí pro Corinthians e com isso pode dar adeus ao título, eu acho. Agora o Botafogo abriu 6 pontos ali na frente do Palmeiras, vai ser difícil o Palmeiras chegar no Botafogo. Mas jogo é jogo, né? Nesse jogo aí, Palmeiras e Grêmio, galera. Palmeiras e Grêmio, eu acho que dá Palmeiras aí. Eu vou chutar 2-1 pro Palmeiras. E vou torcer pro Palmeiras, né? Claro, para segurar o Grêmio ainda. Próximo jogo aí, jogo também de disputa ali na zona de rebaixamento, Vitória e Corinthians. Os dois times ali que estão disputando para não cair, conseguiram ganhar. O Vitória ganhou do Atlético, né? Lá na Baixada. E o Corinthians ganhou o clássico do Palmeiras aí, 2-0. O Vitória ganhou de 2-1. O Vitória dos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou uma e só perdeu uma lá atrás lá. E o Corinthians dos últimos 5 jogos, mesma coisa, exatamente mesmo desempenho ali, ó. O Corinthians ganhou os últimos 3, empatou uma e perdeu uma lá atrás lá também. Os dois com 38 pontos, o Vitória tá na frente por vitórias, tem mais vitórias que o Corinthians, os dois com 38, 4 pontos cada um ali na frente do Atlético, galera. É complicado. Nesse jogo aí, Vitória e Corinthians, eu acho que vai dar Vitória e Corinthians. Eu acho que vai dar um empate. Vou chutar 1-1 para Vitória e Corinthians e vou torcer para empatar mesmo. Ou pro Vitória ganhar ali, talvez. Não sei, acho que mais pro empate mesmo ali, para dar um empate ali, para manter os dois ali embaixo. Apesar que eu acho que já a disputa com o Atlético já não é mais com Corinthians e Vitória, mas ainda assim vou torcer para empatar ali, né? Próximo jogo, Newton Santos, o virtual campeão Botafogo contra o Cuiabá. Cuiabá também tá ali, né? 28 pontos. Acho que já caiu, acho que não escapa mais. E o Botafogo, como eu falei, acho que já é o campeão brasileiro de 2024, mas ainda tem chão ainda, não dá para vacilar. Nesse jogo aí, Botafogo, como é que tá o Botafogo lá? Ó, dos últimos 5 ganhou 3, empatou 2, e o Cuiabá dos últimos 5 empatou 2, ganhou 1 e perdeu 2. O Botafogo no último jogo ganhou, né? Ganhou do Vasco, o clássico, 3-0, meteu 3 no clássico aí, né? E o Cuiabá empatou com o Bragantino em Bragança Paulista. Vai dar Botafogo esse jogo aí, vou chutar 2-0 pro Botafogo e vou torcer pro Botafogo ainda, ou pro empate ali, tanto faz.
Cruzeiro e Criciúma no Mineirão. Cruzeiro e Criciúma. Cruzeiro no último jogo perdeu pro Flamengo em casa, 1-0 pro Flamengo, e o Criciúma perdeu pro Inter lá no Beira-Rio, né? O Cruzeiro tá ali no meio da tabela, dos últimos 5 não ganhou nenhuma, perdeu 3 e empatou 2. E o Criciúma ainda tá lutando ali para não cair, ó, já tá, ele era um dos times que estava mais, desses que estão lutando para não cair, era um dos que estava mais afastado do Atlético, agora já tá bem colado ali. Então, como eu falei, uma disputa ali entre Atlético, Criciúma, Bragantino e Juventude, eu acho. E Fluminense também, né, para não cair ali. Eu acho que os outros acho que já escaparam, mas ainda estão ali meio por cima. Nesse jogo aí, então, vou torcer pro Cruzeiro, claro. Acho que dá, mas acho que vai dar um empate esse jogo aí entre Cruzeiro e Criciúma aí. Vou chutar 1-1, mas vou torcer pro Cruzeiro ganhar do Criciúma para ajudar o Atlético aí. Castelão agora, Fortaleza e Vasco. O Fortaleza meteu 3 no último jogo no Juventude e o Vasco tomou de 3 do Botafogo, né? O Fortaleza tá ali ainda no G4. Tá em terceiro ali com 60 pontos, não briga mais para ser campeão ali, dificilmente vai ser campeão, mas ainda tem chance matemática. Dos últimos 5 ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Já o Vasco tá ali no meio da tabela, também não briga para mais nada ali, só para se manter ali no meio, vai lutar por Sul-Americana, né? Ou talvez se aumentar lá os negócios, dependendo de quem for campeão da Libertadores, ainda briga para entrar na pré-Libertadores. Tá em nono, dos últimos 3, empatou 2, perdeu 2 e ganhou só 1, tá com 43 pontos, não cai mais também. Nesse jogo aí, Fortaleza e Vasco, dá Fortaleza na minha opinião, vou chutar 2-0 pro Fortaleza e vou torcer pro próprio Fortaleza. Aí, Atlético Goianiense e Bragantino. Atlético Goianiense conseguiu ganhar do Galo no último jogo aí, um golzinho no final aí, golzinho mágico ali no final. Deu uma esperança ali para o Atlético Goianiense ainda, mas acho que já está virtualmente rebaixado, dificilmente vai escapar, mas ganhou. Agora o Bragantino no último jogo empatou, né? Empatou com o Cuiabá, continua ali bem arriscado ali também, né? Bem, tá, é um ponto só acima do Atlético, que é o primeiro na zona. Vai ser complicado aí. Bragantino, dos últimos 5 jogos, não ganhou nenhuma, empatou 3 e perdeu 2. E o Atlético Goianiense ganhou 2 nos últimos 5 jogos, empatou 1 e perdeu só 2. Mas nesse jogo aí, Atlético Goianiense e Bragantino, eu acho que vai dar um empate também, vou chutar 1-1 e vou torcer para o Atlético Goianiense ganhar, por favor, Atlético Goianiense ganha no Bragantino aí. Juventude e Bahia no Alfredo Jaconi. O Juventude tomou de 3 no último jogo, né, do Inter, e o Bahia também perdeu aí, também tomou de 3 do São Paulo, né? Tomou de 3 do São Paulo em casa. O Bahia tá lá em cima lá, quer dizer, não tá tão em cima mais, né? Tá em sétimo agora. Dos últimos 5 perdeu 3, empatou 1 e só ganhou 1. Tá caindo o Bahia ali. O Juventude tá ali disputando para não cair ali na zona de rebaixamento. Dos últimos 5 perdeu 3, empatou 2. Vou torcer pro Bahia ganhar do Juventude. Vou torcer muito pro Bahia ganhar do Juventude. Mas acho que vai dar um empate esse jogo também. Acho que vai dar 1-1 esse jogo entre Juventude e Bahia. Mas vou torcer pro Bahia ganhar para segurar o Juventude. Próximo jogo, o jogo que mais importa aqui nesse canal: São Paulo e Atlético no Morumbi. São Paulo meteu 3 no último jogo, no Bahia mesmo. E o Atlético perdeu por Vitória em casa. O São Paulo tá lá, ó. Cadê o São Paulo? Tá lá em cima, lá brigando por G4. Dos últimos 5... ganhou 3, perdeu 1, empatou 1. E o Atlético dos últimos 5 só ganhou 1 e perdeu tudo o resto ali. Nossa, tá feio o Atlético ainda. Meu Deus. Nesse jogo aí, como falei por muito tempo que era tudo sem clubismo e que o Atlético ganhava, mas eu achava que o Atlético ia ganhar mesmo, por isso que eu sempre falava que o Atlético ia ganhar. Nesse jogo aí, eu acho que dá São Paulo, galera. Vai dar 2-0 pro São Paulo, infelizmente. O Atlético não vai conseguir ganhar de São Paulo lá. Mas vou torcer, né? Como torcedor mesmo, raiz, fanático. Ainda vou torcer pro Atlético. Quem sabe
É um daqueles dias inspirado, né? Que o Atlético consegue ganhar de São Paulo aí, mas vai ser difícil. Vou chutar 2-0 pro São Paulo e vou torcer pro Atlético, claro. Vamos lá. Torcer pro Atlético. A chance do Atlético aí que tem que torcer muito é nos jogos em casa lá, Fluminense, Atlético Goianiense e Bragantino, né? E o Galo também, né? Porque esse aí não sei não. Mas é isso aí. Flamengo e Atlético Mineiro, último jogo aí, Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo ganhou o último jogo do Cruzeiro e Atlético Mineiro perdeu pro Atlético Goianiense, 1-0 aí no finalzinho. Flamengo tá lá em quarto dos últimos 5 jogos, ganhou 4, empatou e perdeu uma. E o Atlético Mineiro dos últimos 5 perdeu 3, empatou 2, não ganhou nenhuma. Tá uma queda aí o Atlético Mineiro, hein? Então, que continue assim, porque a gente tem 2 jogos com eles aí, então é isso aí, tomara que continue essa fase ruim. Então, nesse jogo aí, Flamengo e Atlético Mineiro, dá Flamengo, eu acho 1-0 pro Flamengo, vou torcer pro próprio Flamengo aí para manter a fase ruim do Atlético Mineiro ali. Difícil falar, vou torcer pro Flamengo, mas a situação do Atlético obriga a torcer para esses times aí que estão acima na tabela ali, né? Apesar que esse não interfere em nada aí no resultado, mas ainda assim vou torcer para manter ali o Atlético Mineiro sem moral. E tem Atlético Mineiro ainda vai jogar outros campeonatos aí, então é uma sucessão aí de torcida contra. Secando mesmo. Vamos lá então para os resultados que eu acertei, o que eu errei no último jogo. Ó, de 10 jogos acertei 1, 2, 3, 4, 5. Acertei 5, 50% de acerto mais uma vez. Começando lá então, Fluminense e Grêmio, falei que ia empatar por 0-0, mas deu 2-2, acertei parcialmente. Bragantino e Cuiabá, falei que ia empatar, que seria 1-1, deu 0-0, acertei parcialmente. Atlético e Vitória, falei que ia dar 1-0 para o Atlético perdeu de 2-1 para o Vitória, errei. Juventude e Fortaleza, falei que ia ser 1-0 pro Fortaleza, deu 3-0 pro Fortaleza, acertei parcialmente. Corinthians e Palmeiras, falei que ia ser 2-0 pro Palmeiras, mas deu 2-0 pro Corinthians, errei. Inter e Criciúma, falei que seria 2-0 pro Inter, deu 2-0, acertei. 1-0 pro Bahia, falei, deu 3-0 pro São Paulo, errei. Botafogo, falei que o Botafogo ia ganhar, ganhou mesmo, só que eu falei que ia ser 2-1 e meteu 3-0 no Vasco, acertei parcialmente. Cruzeiro e Flamengo, falei que ia empatar 1-1, o Flamengo ganhou de 1-0, e o último jogo falei que o Galo ia ganhar de 1-0 e quem ganhou foi o Atlético Goianiense, 1-0. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam dos palpites. Deixe seus palpites e até o próximo jogo. Já deixa aí quem vocês acham que vai cair também aí. Quem vocês acham que vai cair para a segunda divisão. E quem vocês acham que o Botafogo vai ser campeão, né? Na verdade, que quem vocês acham que vai ser o campeão já não condiz. Talvez seja se vocês acham que o Botafogo vai ser campeão ou ainda o Palmeiras tem chance de alcançar. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, até mais.